Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós temos a grande satisfação de abrir essa mesa e apresentar a vocês, na ordem de fala, o professor Jefferson Mainardes, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Depois, em seguida, o professor Gaudêncio Frigoto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E depois o professor Domingos Leite, da Universidade Tecnológica no Paraná. Tá? Então, nós já combinamos aqui mais ou menos o tempo, depois das falas, nós teremos um tempo de debate e vocês poderão perguntar. A palavra com o professor Jefferson. Vai ligar. Então, boa noite a todos. Eu quero iniciar agradecendo o convite da professora Anita para conversar um pouquinho com vocês hoje e também dizer que é uma honra muito grande estar aqui, né, ao lado de colegas tão ilustres, tão importantes para nós. Gaudêncio é uma referência para todos nós, né? A gente fica até meio encabulado, assim, quando a Anita falou que era com o Gaudêncio, eu falei, acho que eu não vou. Mas tem que enfrentar, né, os desafios. E o professor Domingos também, já tive a oportunidade de trabalhar com ele em bancas, né? Então, quando a Anita me convidou e depois eu perguntei se seria interessante falar um pouquinho sobre a pesquisa em política educacional. E aí a Anita falou, acho que esse tema é interessante, então o que eu vou falar em tempo muito curto, né? Para que possamos conversar um pouquinho sobre a pesquisa em política educacional a partir de alguns trabalhos que eu tenho feito, principalmente dentro de uma rede de pesquisa. Pode passar para mim? Bom, então, o que eu vou falar muito brevemente aqui é sobre aspectos da pesquisa sobre políticas educacionais. Isso está relacionado a uma rede de pesquisas que nós criamos lá em 2010 com um grupo de colegas de países latino-americanos, que é uma rede de estudos epistemológicos de política educacional. E essa rede, ela tem também uma revista que se chama Revista de Estudos Epistemológicos em Política Educativa. E o objetivo dessa rede, por que nós criamos essa rede lá em 2010? Porque nós observamos que há muita pesquisa sobre políticas educacionais, mas havia, assim, na América Latina em particular, poucos estudos que falavam sobre os fundamentos da pesquisa em política educacional. Então, algumas vezes, uma vez ou duas, eu já estive aqui na Tuiuti falando sobre isso. Então, nós entendemos dentro dessa rede a política educacional como um campo de investigação autônomo específico, pensando lá o conceito de campo do Bourdieu, e nós partimos para criar essa rede justamente a partir da constatação de que não havia muitos trabalhos sobre os fundamentos da pesquisa na política educacional. Aqui, então, essa rede trabalha com a importância de conhecer e explorar o campo enquanto um campo específico, a história da constituição desse campo, os referenciais teórico-epistemológicos que têm sido empregados e os pontos fortes e as fragilidades, entre aspas, das pesquisas. Por que a gente coloca fragilidades aqui entre aspas? Justamente porque, como se trata de um campo, vamos dizer assim, ainda em construção, em expansão muito grande, mas em construção, nós temos que ser muito cautelosos com relação às análises, justamente porque precisamos valorizar aquilo que tem sido bem desenvolvido, mas também pensar quais são os pontos que nós precisamos melhorar na pesquisa nesse campo. Esse campo da política educacional é um campo em expansão, embora ele já tenha uma história, né, principalmente com a criação do GT5 nos anos 80, o GT5 da Ampere hoje é chamado de Estado de Política Educacional, mas política educacional é um tema que circula por vários outros espaços dentro da Ampere. A criação da ANPAD em 61 foi um marco importante na constituição desse campo. Muitos programas de pós-graduação no Brasil, cerca de 70%, possuem linhas de pesquisa de política educacional. No CNPq há
havia pelo menos há 2 anos atrás 255 grupos de pesquisa de política, relacionados à política educacional, com 2.270 pesquisadores. É claro que às vezes está inflacionado, né? Porque na hora que se preenche o diretório de grupos, você coloca pessoas como pesquisadores. É claro que tem estudantes, técnicos e tudo mais. O aumento das publicações, a criação de periódicos específicos, a criação de redes de pesquisa. O que nós temos constatado é que se trata de um campo abrangente, com muitas temáticas, com filtros não muito rígidos. Isso nós observamos nos periódicos, que há temas que não são de política educacional, nos eventos de política educacional há temas temas que não são exatamente de política, o que tem um aspecto interessante, porque nós estamos dialogando com outras pesquisas, com outros campos. Essa questão de pensar a política educacional como um campo específico, ela é importante, mas ao mesmo tempo há autores que questionam tratá-la ou tratar outros campos como campos específicos. Há alguns autores que consideram que nós devíamos pensar a política educacional como algo pós-disciplinar, pós-filosófico, pensando as interações que esse campo tem com outros campos. Mas a política educacional, ela tem, nós sabemos, interação com as ciências sociais, com a ciência política, economia, antropologia, etc. Essa é uma característica desse campo que busca sempre interfaces, né, com outros campos. Dentro dessa rede de estudos de política educacional, de estudos epistemológicos, nós podemos dizer que há alguns impactos. Algumas questões que não eram abordadas e a partir de agora nós temos algum material já importante. Como, por exemplo, a discussão sobre os objetos de estudo da política educacional, estudos sobre a constituição do campo. Eu mesmo orientei uma tese da Silvana Stremel, que discutiu toda a história da constituição do campo da política educacional no Brasil. Uma outra temática que nós também desenvolvemos nessa rede foi a questão do ensino de política educacional no Brasil e a formação de pesquisadores para essa área. Quando nós começamos, nós não tínhamos basicamente nada sobre isso. Hoje, na nossa biblioteca temática, que tem lá no site da RELEP, nós temos já 25 trabalhos que discutem essa questão da formação de pesquisadores e a pesquisa sobre o ensino de política educacional. Ampliação do número de textos sobre aspectos teóricos epistemológicos no Brasil e na América Latina, e também uma melhor definição do que nós chamamos de metapesquisa, que é a análise das pesquisas do campo. Estou falando rápido, mas tudo isso que eu estou falando já foi publicado, posso me indicar para vocês conhecerem. Alguns conceitos importantes que nós desenvolvemos nessa rede, sempre em colaboração com colegas da América Latina. Um deles foi os 3 elementos do enfoque dos estudos epistemológicos de política educacional. E quando nós começamos a discutir sobre a ausência de referenciais teóricos, nós pensávamos apenas em referencial teórico, mas com o tempo e na discussão com os colegas, nós chegamos a 3 elementos que poderiam ser identificados nas teses, nas dissertações, nos artigos, nas pesquisas em geral. O primeiro deles é a perspectiva epistemológica. Então, geralmente, nós podemos pensar que os estudos de política educacional possuem uma teoria geral, um fundamento mais abrangente, que poderia ser classificado, pensado como marxismo, neomarxismo, positivismo, estruturalismo, pós-estruturalismo, pluralismo. E isso, muitas vezes, não é explicitado pelos pesquisadores, mas nós, enquanto estudiosos do campo, enquanto fazendo uma metapesquisa, podemos classificar dessa forma. Já o posicionamento epistemológico seria, obviamente, uma pesquisa coerente decorrente da perspectiva epistemológica e que poderia ser caracterizado como um posicionamento crítico, crítico radical, crítico reprodutivista, neoliberal, enfim, uma série de posicionamentos que nós explicitamos no momento da análise, no momento que desenvolvemos os nossos estudos. Já um enfoque epistemetodológico é a coerência que nós precisaríamos manter em relação aos objetivos, à teoria que fundamenta a nossa pesquisa, a análise de dados e a conclusão.
O enfoque epistemetodológico seria, então, um fio condutor que dá uma coerência para essa pesquisa e também uma coerência entre a perspectiva epistemológica e o posicionamento epistemológico. Esses três elementos, eles são muito válidos, tanto para nós, enquanto pesquisadores, quanto o exercício da vigilância epistemológica, que é um conceito que nós consideramos muito interessante, que o Bachelard vai desenvolver e depois o Bourdieu vai se utilizar também desse conceito. E também como a reflexividade, que seria o uso consciente e reflexivo da teoria. Então, muitas vezes, como a pesquisa é um processo complexo, penoso, né, difícil, e muitas vezes, em virtude do domínio não muito completo de uma determinada teoria, nós podemos fazer um exercício não muito consciente dos conceitos, dos fundamentos daquela teoria. Mas esses três elementos são também usados na metapesquisa, que significa a análise das pesquisas do campo. A partir de várias perguntas, quais são os fundamentos teóricos das pesquisas, como os pesquisadores trabalham com esses referenciais teóricos, qual o nível de coerência, né, nos estudos do campo, pelo menos da coerência, se há uma perspectiva epistemológica anunciada ou não, e se ela é coerente com o nosso posicionamento e com a nossa metodologia, com a nossa análise e conclusões. Também permite, talvez, identificar quais as principais tendências presentes nas pesquisas, e dentro dessas análises, o que nós temos observado no campo da política educacional é que há dois conceitos que talvez nos ajudam a compreender as tendências do campo. O primeiro deles é a teorização combinada, que é aquela tentativa que muitos de nós fazemos de usar autores de diferentes teorias, tentando compor um quadro teórico. Quando essa composição ela é adequada, é coerente, nós podemos dizer que tem uma coerência naquela junção de autores, nós podemos dizer que é uma teorização combinada. Mas, infelizmente, né, no processo de pesquisa nós temos a combinação, a teorização adicionada, quando os elementos teóricos que nós chamamos como quadro teórico, como referencial teórico, para a nossa pesquisa, eles não saem muito coerentes. E numa análise mais rigorosa, nós vamos perceber que há contradições e há problemas naquela escolha teórica, em virtude da incompatibilidade entre os autores, etc. Um outro conceito que nós fomos desenvolvendo também ao longo do tempo nessa rede é os níveis de abordagem e abstração. Analisando os trabalhos no seu conjunto, nós vamos identificar que alguns trabalhos têm uma característica mais de descrição, enquanto que alguns enfatizam a análise e outros a compreensão. Aqui é uma escala, né? Uma escala que seria assim, em muitos trabalhos, quando eles têm muitos dados, analisam muitos dados, trazem muitos dados, mas muitas vezes não conseguem dar um salto, um passo a mais, e não conseguem atingir a análise, mas há aqueles trabalhos que têm categorias, que conseguem analisar os dados, e há alguns que nós chamamos de trabalhos de compreensão, que são aqueles que conseguem dar um salto muito importante naquela temática ou no próprio campo. E são trabalhos que podem servir de base para outros estudos. Então, o esperado, né, o ideal seria que nós conseguíssemos produzir mais trabalhos de compreensão, mais de análise, e é claro que a compreensão ela incorpora tanto a análise quanto a descrição, mas o problema é que muitas vezes os trabalhos tendem a ficar no aspecto descritivo. Então, na metapesquisa, o que nós vamos fazer? A metapesquisa é distinta da revisão da literatura, do estado da arte, do estado do conhecimento, e o objetivo da metapesquisa, então, é analisar, identificar os referenciais teóricos, o modo de como os autores utilizam aquele referencial teórico, o nível de coerência dentro da pesquisa teórica assumida. Na metapesquisa, nós não temos por objetivo sintetizar as conclusões da pesquisa feita ou do tema específico. Nós vamos analisar a construção geral, né, daquela pesquisa. Serve para analisar teses, dissertações, artigos, relatórios de pesquisa, podemos fazer um recorte temporal de um determinado período, podemos analisar alguns periódicos, podemos analisar alguns temas também, né? Então, o que nós analisamos dentro da metapesquisa aqui, pelo menos nesse campo da política educacional? Feita a leitura sistemática, que não dá para fazer só com os resumos, é preciso fazer a leitura do trabalho na sua integralidade, por isso que muitas vezes nós temos que definir um grupo de
corpus, né, não muito grande, para que possamos fazer uma análise mais aprofundada. E fazemos, então, a análise da configuração textual, para verificar aqueles elementos da perspectiva epistemológica, do posicionamento, do enfoque epistemetodológico. Então, nós trabalhamos com textos completos, não somente os resumos, para analisar o tema, os temas que são trabalhados, a perspectiva epistemológica, que muitas vezes vai aparecer não em termos de matrizes epistemológicas, mas vai aparecer pelo uso de autores, de referência, conceitos, teorias, e muito essa teorização combinada que eu mencionei. O posicionamento epistemológico, o enfoque epistemetodológico, os instrumentos coletas de dados, a abrangência, se é um trabalho de uma pesquisa global, nacional, regional, local, os marcos teóricos, que são os conceitos empregados naquela pesquisa, o nível de abstração, descrição, análise e compreensão, a coerência entre pergunta e questões de pesquisa. E aí há algumas questões teóricas que nos ajudam. O Bachelard vai explicar que uma pergunta fraca admite uma resposta fraca ou abstrações vagas e imprecisas. Então a pergunta da pesquisa é importante, a forma como nós expressamos, a forma como os pesquisadores do campo explicitam e se realmente depois tem coerência no decorrer do trabalho. Também a natureza da pesquisa, o tipo, a enunciação da hipótese, se ela aparece ou não, o conceito de política educacional, de política educacional, que muitas vezes não aparece de forma explícita e nem implícita na nossa pesquisa, que isso aqui nós consideramos importante, porque ela também precisa ser algo coerente com a nossa perspectiva epistemológica, com a perspectiva assumida. A epistemologia profunda ou a epistemologia de superfície, esse aqui é um conceito interessante, mas é complexo. Em poucas palavras, podemos dizer que muitos trabalhos eles apresentam uma epistemologia de superfície, que é como nós coletamos os dados, como que chegamos no campo, etc, etc. Já uma discussão mais aprofundada do porquê escolhemos aquela teoria, qual é o nosso engajamento com aquela teoria, como que nós articulamos aquela teoria com os dados e com a análise, muitas vezes não aparece, e que seria então um exercício de epistemologia profunda. Toda essa pesquisa, essa meta-pesquisa, ela envolve classificações. E nós sempre explicamos, anunciamos que toda classificação é arbitrária, ela é feita com propósitos específicos, mas que para estudar o campo é importante que nós façamos esse exercício de ler os trabalhos, de analisar, mas não só analisar, e criar instrumentos teóricos e metodológicos para fazer essa análise. Algumas conclusões que eu poderia trazer aqui, que são em alguns artigos já publicados, um deles nessa revista Arquivos Analíticos e Políticas Educativas e outro na Educação em Revista da UFMG. Aqui eu fiz uma síntese bem rápida, bem breve mesmo, só para dizer algumas conclusões. Os fundamentos teóricos dessa pesquisa, não vou entrar nesses detalhes, porque isso está lá no artigo, e hoje nós estamos aqui em 3 pessoas para debater um pouquinho. Pode passar para mim? Então, eu selecionei 2 aspectos que eu considero importantes dessas pesquisas de meta-pesquisa. O primeiro deles é que poucos autores, poucos pesquisadores do nosso campo, mas já observei que de outros campos é o mesmo problema, não sei se também é um problema, poucos autores explicitam a perspectiva epistemológica. Então, geralmente trabalham com autores, conceitos, ideias de contribuições de diferentes autores, ou usam abordagens específicas para análise de políticas, e dentro disso a gente observa então essa tendência mais de um modelo pluralista de combinar autores, que muitas vezes a combinação sai boa, sai adequada, que seria a teorização combinada, mas há muitas vezes aquela teorização adicionada quando os conceitos se chocam e não estão muito bem arrumadinhos ali. Isso vai aparecer numa análise mais profunda, quando realmente vamos fazer um exercício de análise daquele trabalho. Poucos trabalhos apresentam reflexões da epistemologia de uma forma mais que poderíamos chamar de epistemologia profunda, e sabemos fazer, algumas vezes também não sabemos fazer muito bem, aquilo que podemos chamar de epistemologia de superfície. Isso aparece muitas vezes uma coisa que já é antiga na nossa área da educação, que é o uso do referencial teórico como apêndice. Então nós fazemos um capítulo, uma sessão, depois aquilo não volta mais para iluminar a nossa análise, para orientar a nossa análise. E é claro que nós vamos defender aqui uma integração necessária entre o referencial teórico e a análise e conclusões. Uma segunda conclusão
é que a pesquisa em política educacional tende a fundamentar-se na teorização combinada, que nós podemos pensar aqui no pluralismo, quando essa combinação é bem feita. Dos 140 artigos que eu analisei, eles foram publicados de 2010 a 2012, em periódicos do campo, mas também em periódicos importantes, que está nesse artigo lá da Educação em Revista, dos 140 artigos de pesquisa, porque aqui nós temos que excluir várias coisas. Excluir autores estrangeiros, excluir outros temas que não sejam política educacional, excluir o tema gestão, porque gestão é um outro problema, que é um tema importante, mas com muita fragilidade nas teorias que são utilizadas na análise desses trabalhos e que foram deixados de lado nesse momento, e também aqueles trabalhos que nós classificamos como comentários ou críticas, que não são exatamente artigos de pesquisa, que relatam uma pesquisa. Então, esse autor, McLennan, ele apresentou esses dois conceitos, teorização combinada e adicionada, e nós, nessa pesquisa, encontramos 92 trabalhos de teorização combinada, 7 de teorização adicionada, mas algumas vezes eu acho que eu fui bem condescendente nessa parte, porque considerei muitos trabalhos como uma teorização combinada, talvez uma análise mais rigorosa não pudesse ser classificados aqui, mas há também alguns de ausência de teorização. Embora sejam revistas importantes, etc., são artigos que relatam uma pesquisa, mas você não consegue identificar nesses artigos uma fundamentação teórica, um artigo que você possa dizer que há um fundamento teórico ali. Há, é claro, combinações, quando falamos de teorização adicionada, com teorização combinada, algumas teorizações mais coerentes, outras menos coerentes. Aqui há algumas coisas que são importantes. Por exemplo, quando um autor usa autores clássicos e combina com autores contemporâneos, você observa que o resultado acaba sendo interessante. Algumas vezes autores estrangeiros com autores contemporâneos, mas já pudemos observar que quando se usa autores do próprio tema como fundamento para a sua pesquisa, a tendência é que será uma análise mais fraca, ou um trabalho, porque esses autores não oferecem elementos teóricos talvez suficientes para explicar aquela análise. Aqui nós usamos uma ideia que é da teoria do Bernstein, do Basil Bernstein, que foi um sociólogo inglês, bastante importante na sociologia da educação, numa perspectiva estruturalista. O Bernstein ele usava muito essa ideia de forte e fraco. E ele vai classificar as teorias em teorias de gramática forte e teorias de gramática fraca. Mas é uma explicação interessante porque ele vai explicar, assim como uma pergunta fraca leva também a uma resposta fraca, uma teoria fraca vai levar também a uma análise que é fraca, seria mais fraca do que uma teoria mais aprofundada. Toda essa discussão ela remete a um estudo que talvez seria necessário no campo, que seria aprofundar o pluralismo, né, que é uma característica desse campo e de muitos outros, e se realmente isso pode ser considerado como uma perspectiva epistemológica, ou até que ponto essa perspectiva é relevante ou é interessante para responder aqueles nossos objetos numa realidade altamente complexa, e nesse momento agora mais complexa ainda, né? A gente sempre pensava que política educacional é um campo minado, é um campo de disputa, é um campo de contestação, mas agora isso tudo está ao cubo, né? Não é nem ao quadrado, é elevado ao cubo nesse contexto atual, e isso exige de nós, eu acho que mais elementos teóricos, com mais vigor, com teorias mais consistentes, para que nós possamos entender tanto o contexto quanto os nossos objetos. Aqui, bem rapidamente, o que nós observamos no campo da política educacional, que geralmente os estudos de compreensão são mais raros, até porque eles são mais complexos, e eles exigem teorias mais fortes, perguntas fortes e teorias fortes para que possamos dar conta e chegarmos aqui ao nível da compreensão. Pode passar? Eu acho que para encerrar, né, alguns pontos, para ficar bem certinho no tempo, né, no que se refere aos estudos teóricos e epistemológicos da pesquisa em política educacional, há muitas questões a serem exploradas. Eu acho que nessa rede nós temos revistas, temos eventos e estamos sempre debatendo essas questões, mas sabemos que há muita coisa ainda para ser pensada sobre isso. Até porque não tem muitas pessoas interessadas nessa questão dos fundamentos. Nós estamos interessados em fazer pesquisas sobre políticas, usando
uma diversidade de teorias, mas há ainda poucas pessoas desenvolvendo pesquisas sobre os fundamentos da pesquisa política. O estudo da epistemologia geral e das epistemologias da política educacional é fundamental no processo de formação de pesquisadores, bem como para o fortalecimento da pesquisa no campo. Numa outra pesquisa, nós, no questionário para egressos de programas de doutorado em educação, das linhas de política educacional, relacionadas à política educacional, nós observamos que 50% dos egressos falaram que não tiveram nada de epistemologia na sua formação, e falam que essa foi uma parte fraca na formação, e aqueles que tiveram também dizem que tiveram, mas que foi numa única perspectiva, que não abrangeu assim, a totalidade daquelas teorias que estavam utilizando. Em terceiro, a metapesquisa, quando bem conduzida e teoricamente bem fundamentada, ela pode oferecer elementos importantes para a identificação das tendências, das características e fragilidades da pesquisa no campo da política educacional. Aqui foi assim um recado, oi e tchau, né? Porque é mais importante, eu sempre considero que as perguntas são mais inteligentes do que aquilo que eu consigo trazer para os debates. Então, muito obrigado e fico à disposição lá no final, né? Eu agradeço ao professor Jefferson, passo a palavra agora ao professor Boa noite a todas, mais a todas do que a todos, né? É uma característica dos cursos nossos de pedagogia e de ciências humanas, o que é bom, é sobretudo bom. É um prazer estar aqui com um amigo e colega de longa caminhada, o Jefferson, que a gente se conhece também, não só pela literatura, né, mas também estando junto. Agradecer muito a Anitta e ao corpo docente dessa instituição pelo convite, pela confiança. Sempre quando se convida alguém é porque se confia, né? E nem sempre o confiado corresponde, espero corresponder. É verdade, é verdade. E é muito interessante porque o Jefferson apresentou um campo, né? E muito bem exposto. E vê muito afinidade, né? Daquilo que eu expunha ontem aqui para os mestrandos e doutorandos. Ontem eu fiz uma fala mais epistemológica, né? E hoje vou apenas fazer alguns ganchos. Né? E vendo aqui com o Domingos, nós também temos uma parte que eu ia tratar, mas o tempo é curto, né? Então vai ser uma mesa que a gente não combinou, mas vai dar bem combinado. Né? E também, primeiro, veja, o Jefferson chamou a atenção da questão epistemológica, mas lá quando ele chamava a atenção para a epistemologia aprofundada, colocava a dimensão ontológica. E veja o que eu coloquei ontem aqui para os colegas, né? Que qualquer trabalho, implícita ou explicitamente, tem uma concepção ontológica, de natureza humana, de ser humano, que orienta uma questão epistemológica e que orienta uma prática, uma política, né? Então acho muito bom te ouvir, muito bom essa sintonia. Segundo, ele também fez uma referência à conjuntura, quer dizer, a política. Nós estudamos a política, nós produzimos análises e elas têm consequências, mas as consequências dependem do quê? Da prática, da ação concreta, da relação de forças, enfim, dos governos de turno, de políticas de Estado e não de governo, né? Então eu vou tratar muito mais daquilo que o Saviani coloca muito bem como uma tendência da política educacional, que é a fragmentação, o tecnicismo, de modo geral, da política, e o protelamento. Veja, nós sempre protelamos o erradicar a alfabetização, né, de todos. Protelamos a universalização do ensino médio, protelamos o Plano Nacional de Educação, protelamos... E o que está por trás do protelamento? Forças que dificultam. Forças que dificultam. Então, ontem eu vou reiterar algumas pequenas coisas, depois analisar um pouco, afinal de contas,
quais são as forças que dificultam uma política na perspectiva da integração da maioria nos direitos da educação, cultura, etc. Aquilo que eu dizia ontem, o presente implica uma adequada relação entre aquilo que é o caráter daquela sociedade. E os psicólogos nos ensinam o caráter, né? O caráter é o que marca a personalidade de alguém, enfim. O que é mais estrutural e como nos movemos nele, né? E a imagem que eu tenho é de um cientista social e político que eu gosto muito, é Francisco de Oliveira, que é uma das bibliografias que nos ajuda a entender o Brasil, etc. E ele diz que nós sofremos uma espécie de castigo de Sísifo, o deus Sísifo, da mitologia grega. Um pecador tinha feito um pecado grande lá e ele recebeu como castigo para se salvar, para ir para os céus, carregar uma pedra de uma planície à montanha. Quando ele chegava na montanha, ele disse, bom, dever cumprido. De repente, uma força o arrebatava novamente na planície. Isso para dizer que quando nós estamos no movimento de avançar em mudanças estruturais, de inclusão, nós somos golpeados, entende? Então, e dito de uma outra forma, ontem eu citei aqui o Veríssimo, e eu coloco isso porque o nosso campo crítico precisa distinguir as nossas divergências teóricas, políticas, mas também aquilo que é possível ir mais fundo e que as nossas divergências se tornam pequenas perante aquilo que nós temos que avançar, que é o estrutural. O Veríssimo diz o seguinte: está no DNA da classe dominante brasileira que historicamente derruba, pelas armas se for o caso, toda ameaça ao seu domínio, seja qual for a sigla. João Goulart foi derrubado, era o PTB. Juscelino, não, o Juscelino, a morte dele é misteriosa. Getúlio, enfim, 64, etc. Então, o que é dominante na nossa sociedade? Dominante é aquilo que caracteriza a nossa classe dominante. E como é que a literatura que eu leio me ajuda a entender a classe dominante? Por exemplo, tem um livro do Bose que se chama Dialética da Colonização. É um livro importantíssimo para entender o substrato. Ou o livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, né? É uma classe o DNA escravistas, 400 anos de escravidão. Aí o preconceito com o trabalho técnico, inclusive na nossa universidade nós distinguimos muito o professor do técnico. Está dentro das nossas universidades isso, a hierarquia, o salário, etc. Colonizada e colonizadora. O Brasil entrou no sistema capitalista 5 séculos depois, né? Uma classe antinação. As burguesias que têm nações fortes no meio capitalista foram nacionalistas. Alemanha, até demais. Itália, né, com traços. Defender a nação, construir uma nação, construir uma autonomia. A nossa geração falava muito autonomia e soberania nacional, integrados no mundo, mas soberanos. Então, é uma classe antinação. É uma classe que optou por um projeto. Aqui um conceito, é interessante ver isso, de capitalismo dependente. Eu disse ontem, de desenvolvimento desigual e combinado. Isto é uma classe que vende o patrimônio e ao vendê-lo ao seu associado maior, ganha muito, mas vende o patrimônio nacional. E, portanto, é uma sociedade que concentra a riqueza e concentra a pobreza, amplia a pobreza. E ontem eu citava o Mia Couto, que dizia, escrevi uma vez, que a maior desgraça de um país pobre é que em vez de produzir riqueza, produz ricos. E eu dizia também ontem, se vocês forem na agenda do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, uma agenda belíssima, vai dizer lá que 5 famílias no Brasil detêm a riqueza de 100 milhões de brasileiros.
se a gente começa a olhar um mapa do Brasil, a gente vê isso. Então, que sociedade é essa? Vocês não encontram sociedade facilmente que tenha essa desigualdade estrutural. Uma classe antipovo, que são os mortadela. Veja, o ministro da Educação disse, eu disse ontem também aqui, que não é possível ter mais de 20% dentro da universidade. Daqui a pouco vai dizer 1% no doutorado e mestrado. Não precisa mais. Agora, quem é que tem direito aos 20%? Então quase uma sociedade de castas, né? Uma classe que faz parte do seu projeto de forma reiterada em nossa história a negação do direito social e subjetivo à educação básica, pública, universal, gratuita e de qualidade. As estatísticas de educação são apavorantes, do ponto de vista da qualidade, né? e do ingresso. 13 milhões, 14 de analfabetos. Quantos uruguais dá? 4 uruguais. 16 milhões de jovens, neném, que eu falava ontem, né? Que não estudam e não trabalham. Eu dizia, trabalham. São os que morrem ali do pequeno delito e são vítimas de todas as coisas que a Marielle defendia ontem e pagou com a vida. Aliás, belas manifestações aqui também. Eu me arrepio porque eu estive na véspera, 20 horas antes eu estava debatendo com ela na UF, com Paulo Carano e Pena, sobre Brasil, debate e educação. Isso que nós estamos fazendo. Fez uma exposição belíssima, está lá já os vermes se apoderando dela. Então esse é o país, quer dizer, e o risco de quem pensa, né? E portanto é uma classe criminosa. Então, como dizia Darcy Ribeiro, não é um erro da classe dominante, é um projeto não oferecer educação universal para todos. E olha que coisa, né? E o Jefferson tem toda a razão. Nós estamos agora e o Domingos vai tratar das consequências das contra-reformas na educação. Eu não vou tratar aqui, até porque o tempo é curto. Mas veja o que o Jefferson diz. Agora nós temos isso hipertrofiado. Qual é que foi o único corte que o governo de turno, eu não pronuncio o nome, o governo de turno, porque o golpista não merece o nome, o governo de turno colocou 1 bilhão e 500 milhões de onde? Do Fundeb. O único corte do orçamento nacional. Portanto, a política do Fundeb, dos estados e municípios, está truncada. 1 bilhão. E no Rio de Janeiro, no mesmo dia que houve a intervenção militar, e a intervenção militar no Rio, eu concordo com os analistas, é colocar o exército porteiro de favela. Porteiro de favela. Porque aqueles jovens que saem daqui, saem do lugar lá, eles não conhecem a favela, morrem de medo. Então estão lá ostensivamente, mas quem faz o trabalho é a polícia que sobe, etc, etc. O Supremo, olha a classe dominante judiciária. Ontem fizeram uma greve porque querem 4 mil reais de auxílio moradia. Quem ganha 4 mil reais aqui para gastar em moradia? Eu não ganho, sou professor universitário, eu não posso gastar 4 mil reais de moradia, enfim, 4 mil. Qual é o salário mínimo do país? E os juízes fazem uma greve. E olha, e o golpe sempre, vou reiterar daquilo, sempre tem um apelo moral. Eu acho que vocês têm aqui no Paraná um modelo de falsidade jurídica, né? Que ao mesmo tempo que postula a moralidade, diz que, bom, não, 4 mil porque eu não tive aumento salarial. E por que isto passa? Porque a maior 90% do povo brasileiro sequer foi dado a ele o direito de ler esse tapa na cara. Então, na mesma semana, a ministra do Supremo, a pedido do governador do Rio de Janeiro, suspendeu 900 professores, que poderiam ser alguns de vocês, que fizeram concurso público para trabalhar onde? Na escola básica. Esta é a classe dominante brasileira. Ontem eu passei rápido, mas se vocês olharem na nossa historiografia,
nós vamos olhar os momentos em que a sociedade avança e sempre há um golpe, ou uma ditadura ou um golpe institucional, que vai barrar ou protelar. Foi assim depois da Semana da Arte Moderna, foi assim com os pioneiros, foi assim de 46 a 64, foi depois a década de 90, que foi a venda do país, e foi agora com os anos em que um governo com uma base social plural, absolutamente plural, que no percurso se dividiu muito, pegou parte minúscula da riqueza do Brasil, porque a Bolsa Família, por exemplo, sai menos que 1% do orçamento nacional. A Bolsa Família. Então, se nós tirássemos 3% da dívida pública, que é de 47%, 3% nós cobriríamos a educação de dinheiro para fazer políticas universais e teríamos também para a saúde, para a cultura, etc, etc. Então, 21 anos de ditadura. E agora, o que acontece? Eu disse ontem, né, que eu escrevi sobre isso, paguei preço sobre isso. Eu faço uma crítica, sem dúvida, à dificuldade que o governo Lula e Dilma tiveram para fazer reformas estruturais. Mas nós estamos no meio dessa questão, porque governo não é poder. Poder é quando tem força social para trás. Nós nos dividimos muito, entende? Então, é a mesma coisa que dizer, Anitta, você é coordenadora do mestrado, mas se não tem um corpo docente que orienta, que puxa, Anitta, vão condenar a Anitta, mas espera lá, cadê o time? E o time? Né? Então, a crítica estrutural tem que ser feita. Mas hoje nós defendemos uma tese aqui belíssima, eu disse padrão mundial belíssimo, sugerido publicar sobre os institutos federais. Os institutos federais colocou quilombola, índio, gerou milhares de empregos qualificados. Milhares de empregos qualificados. São mais de 400 campos, 16 universidades públicas, salário mínimo. Então, o golpe veio por quê? Veio porque sequer essa migalha ali, não é migalha tanto, sequer essa parte incomodava os quilombolas estar na universidade, incomodava os índios estar na universidade, até porque nós temos preconceitos, né? E a própria universidade é preconceituosa na média e na moda. Se vocês fizeram um plebiscito nas universidades públicas, plebiscito, não estou falando nem as particulares que conheço pouco, mas cotas não passariam nas universidades. Porque em cima daquilo que eu falava ontem, da meritocracia. Eu tenho uma filha chamada Larissa, e a minha empregada, enquanto estava lá, gerou uma Larissa. Só que a Larissa mora em Biapetá, e a minha filha mora na Zona Sul. A minha casa tem computador, tem livros, e tem um pai e uma mãe com doutorado, e tem, enfim, toda a estrutura. A Larissa lá, aos 13 anos, mãe, eu quero engravidar. Mas como? Porque a minha colega com 12 anos, 13, está grávida. É status engravidar, ter um homem. Não dá para fazer o julgamento moral. Aí vai minha filha que é médica e diz, não, você não está preparada. 15 anos engravidou. Que meritocracia, que mérito tem minha filha concorrer com ela numa universidade? Isso é uma questão ontológica, né, de uma natureza humana sem história, etc, etc. Então, eu quero para... Quantos minutos eu tenho? 5? Então, era interessante dizer para vocês, porque o Domingos vai mostrar o caráter desse golpe. Dois elementos que a gente não se deu conta no campo da educação. Um elemento que a gente analisa, os meus colegas e eu analisamos nesse pequeno livro, que em 2004 surgiu um movimento no Brasil que a gente não imaginaria que pudesse surgir, porque isso é um pouco de um traço neofascista da época de Mussolini, da época de Hitler. Um movimento que chama Escola Sem Partido. E nós passamos batidos, nós críticos da educação passamos batidos. Fomos ver isto quando já a sociedade estava sendo criminalizada, colegas criminalizados. Está aqui um colega
por defender as ocupações na universidade, defender, dialogar com os meninos, está com um processo jurídico aqui no Paraná sofrendo, e assim são vários que sofrem, etc. Qual é a ideia? É que professor não pode analisar. Isso que não pode, ele tem que seguir o manual. Não pode falar de valores, por exemplo, não posso falar de racismo, isso aqui, eu não posso dizer que é uma classe dominante, porque isso é um valor. Mas se eu vou nos livros, eu encontro isso que a pesquisa demonstra. Diferenças epistemológicas, diferenças ontológicas, etc, etc. Então, o professor não pode falar de gênero. O professor, enfim, há uma mordaça em cima do... E, portanto, a escola tem que ser neutra. Mas como neutra? Agostinho Neto dizia, numa entrevista, perguntaram dele, quem é intelectual? Ele disse, nesse momento que eu estou em guerra, quem está no meu lado. E quem é seu inimigo? Quem está com o fuzil contra mim. É evidente. E quem é neutro? Vai levar tiro dos dois lados. Dizer-se neutro é uma posição. Dizer-se neutro é uma posição. Quando a gente tem um casal de amigos que às vezes querem se separar, ou o mesmo amigo, os dois pedem opinião, você fica neutro, os dois ficam acomodados com você. Mas é melhor, nessa situação é melhor. Né? Então, porque a neutralidade é uma posição, você não está tomando partido, você não é comigo, não é comigo, não é verdade? E o outro foi o Todos para a Educação. O Todos para a Educação inverteu, em vez de ser todos, educação para todos, que a Unesco nos colocava, e na verdade é uma visão da tomada do Estado por dentro, na privatização do conteúdo, da forma e o método de educar. E portanto as políticas públicas estão truncadas. Estão truncadas. E as medidas que o Domingos vai analisar, você vai analisar a PEC 41 também. Vai. Dando muitas responsabilidades. Não, então, tudo bem, é nossa. A PEC, porque por 20 anos congela o público. Isso. Então o que diferente tem? Eu faço aqui no meu texto uma série de características diferentes. O que é sempre estrutural nos golpes? A questão moral, a mídia, o judiciário em parte. O que difere? Que em nenhum momento a classe dominante brasileira era orgânica como classe. E ela se organizou como classe. E, portanto, ela tomou todos os espaços do aparelho do Estado. Há uma diferença entre governo e Estado. Política de Estado, governo não poderia alterar. Aqui a Constituição marca uma política de Estado, mas no dia seguinte muda-se a Constituição. Então, para todas essas medidas que nós temos, há medidas. O governo Paulo Renato, o ministro Paulo Renato, ficou 6, 7 anos protelando a LDB. Quando a LDB veio, mesmo a LDB que não era da sociedade, já estava tudo dominado. Eu costumo dizer que a LDB era ex post de um quo ante. Isto é, era alguma coisa depois do que já estava feito. O que está acontecendo agora? A reforma do ensino médio por medida provisória. E a Constituição diz que, olha a contradição, a Constituição diz que o jovem tem direito à educação básica. A Contra-Reforma acaba com o conceito de educação básica. Porque retira daí disciplinas que dão base, as dilui e diz, não, é só matemática e língua portuguesa que são fundamentais como básica. Claro que são disciplinas importantes, mas sociologia, psicologia, cultura, arte, são formas de formar o humano. Então nós estamos concluindo, nós estamos num processo que cobra de nós ir mais fundo no entender o que está acontecendo. E uma unidade numa agenda. A pergunta que eu faria para vocês, quem seria contra uma auditoria da dívida pública, que daria para fazer políticas educacionais que nós defendemos na análise
Quem é contra a universalização do ensino básico? Quem é contra a universalização da alfabetização no Brasil? Uma série de quem é contra ter uma política de bolsas para estudantes que têm o direito de estudar do ensino médio à pós-graduação. O número de bolsas agora foi cortado à metade. Ontem nós ouvimos um colega aqui, etc. Então, o que nos interpela é a busca de uma unidade dentro de uma agenda para retomar o Estado de Direito, porque nós vivemos no estado de exceção. E eu citava ontem dois autores, e eu fiquei de mandar para a Anitta, e eu mando esse texto, os dois textos. Um de Mia Couto, Murar o Medo, e o outro de um pensador francês, André Benny, que no seu diário, no texto do caráter da opressão de Antônio Cândido, nos diz que a gente não tem que ter medo da pobreza, não tem que ter medo da prisão, não tem que ter medo do exílio, não tem que ter medo sequer da morte, porque ela vem, mas tem que ter medo do medo. E hoje, um dos elementos políticos de controle do mundo é a violência e o medo. Como é que a gente vence o medo? Assim, dialogando, se dando energia, porque sem isso a gente não faz avançar um palmo o que nós temos como ideal político, etc. Obrigado. Eu agradeço o professor Gaudêncio, e na fala dele eu me lembrei de uma frase que eu encontrei no livro de Sartre. O Sartre dizia assim: o neutro está sempre do lado do mais forte. Tá? Hoje eu li no Opera Mundi que Mihaly foi a última. A Opera Mundi mostra que nos últimos 4 anos, faz um levantamento dos últimos 4 anos e cita ali 24 líderes comunitários, sindicalistas, líderes do movimento Sem Terra, que foram assassinados no Brasil nos últimos 4 anos. Tá? Eu vou passar a palavra para o professor Luiz. Bem, gente, boa noite. Antes de tudo, é lindo ver essa sala assim cheia e com essas expectativas, né, que vocês trazem. Quero, antes de tudo, agradecer ao convite, agradecer a professora Anitta, parabenizar toda a equipe aqui de professores do programa que organiza esse seminário. O Jefferson falou o seguinte: bom, de fato é uma responsabilidade grande, concordo, inclusive escrevi aqui, Gaudêncio, mais ou menos, que quando a gente é convidado, para a gente é uma distinção, é um reconhecimento do trabalho e, de alguma maneira, é uma responsabilidade e a expectativa que a gente tenha contribuir para que as coisas não saiam assim, que a gente não decepcione, né? Então eu resolvi, assim, um pouco me precavendo, escrever um pouco da fala que eu vou fazer hoje. Então eu também peço um pouco, talvez, de desculpa, mas eu vou ler, né? E acho o seguinte: primeira coisa, né? Destacar a importância do evento. Ou seja, quando vocês colocam discutir os desafios para a educação brasileira, no momento que nós estamos vivendo nesse país, quais são os desafios para a educação, no momento onde a democracia é atacada, onde os direitos sociais são destruídos. Então a temática do evento é importante e, sobretudo, torna-se ainda mais importante
no momento que vive a sociedade brasileira. Eu, vendo a proposição da temática, eu falei, bom, eu vou falar um pouco sobre o que eu tenho trabalhado nos últimos anos, como pesquisador, como professor, como militante, né? E eu tenho trabalhado discutindo o ensino médio e a educação profissional e tecnológica e procurando entender, não só na conjuntura, mas na estrutura da sociedade brasileira, as razões da permanência e da reiteração da não universalização de direitos para o ensino médio e para uma educação profissional que tenha a classe trabalhadora como sujeito e não como subalterno. É isso que eu tenho feito ao longo dos últimos anos das minhas pesquisas e por isso mesmo nesse título eu coloquei as contra-reformas e os seus impactos no ensino médio e na educação profissional. Por que contra-reformas, né? Na verdade, se a gente olhar um pouquinho para trás para as lutas, né, contra a ditadura, para as pequenas conquistas, mas significativas, que foram colocadas como direito na Constituição de 88, e depois para as reformas que vivemos neste período, tênues, mas importantes para ampliar, né, a inclusão de grande parte da população brasileira, uma sociedade marcadamente pela história, por uma democracia para poucos. Então o que nós estamos vivendo não são reformas, são contra-reformas, retirada destes pequenos avanços, né? Na fala final do Gaudêncio, eu encontro exatamente o mote da palavra, a palavra mote da minha expressão. Gaudêncio falou, vamos enfrentar o medo de ter medo. E eu coloco aqui. Qual é a palavra, qual é o mote do momento? É a resistência. A resistência é a possibilidade que a gente tem de enfrentar o medo de ter medo. Para nós, a resistência é o imperativo do momento. Resistência ao golpe. Resistência à entrega do país aos ricos, aos poderosos das corporações econômico, financeira, midiática, jurídica, parlamentar. Esta associação se junta contra o povo e contra os direitos sociais. Resistência ao extermínio dos pobres, dos negros, das negras, das lideranças dos movimentos sociais e populares. Senhora Anitta, hoje à tarde eu recebi uma mensagem da Comissão de Advogados e Advogadas pela Democracia. E essa mensagem trazia uma cronologia macabra de assassinatos de lideranças. A senhora Maria Antônia, que pesquisa muito bem a questão do campo, sabe que praticamente a cada mês nesse país nós temos, e estavam nesse e-mail que eu recebi, estão listados os nomes dos heróis, das lideranças que são sistematicamente eliminadas. É sistemático, porque a eliminação desses lutadores faz parte, né, do ataque às possibilidades de resistência. A intolerância graça país afora sob o manto protetor dos poderes tomados pelo golpe e apoiados pelo capital. A resistência dos trabalhadores, dos pobres, dos oprimidos contra o capital é uma resistência estrutural. Ela é histórica, não é só na conjuntura, ela está em todos os momentos. Mas, sobretudo, nesse momento, na sociedade brasileira, que nós vivemos um processo de regressão, em síntese, um estado de exceção, a resistência, para mim, é a palavra-chave. E nessa resistência, esse espaço, a universidade,
As redes públicas de educação básica e profissional são espaços estratégicos. São estratégicos não somente porque nós estamos sendo atacados. Sim, nós estamos sendo atacados. Atacados para encolher, para cada vez as universidades ativas, né, que estão sendo justamente atacadas e destruídas, né, ou tentativa de destruir. Então, para concluir, eu queria novamente trazer o Barata Moura e outro querido intelectual, que é o Florestan Fernandes. O Barata Moura, num livro recente, do ano passado, chamado Ontologia e Política, nos fala da navegação, que é uma travessia. Não deixa de ser uma dura caminhada, sobretudo em mares tormentosos como os atuais. E o Barata nos diz, olha, numa navegação, a gente tem que ter uma carta de navegação. Né? Os barcos, os navios, tem a carta de navegação. Agora diz ele, a carta nos dá a possibilidade de traçar a rota, mas não elimina a necessidade de fazer o trajeto, que será feito pelos próprios navegantes. O Florestan Fernandes, naquele livro dos anos 70, Revolução Burguesa no Brasil, nos diz que não está ao nosso alcance criar uma sociedade ideal. No caso concreto, eu diria, não estaria ao nosso alcance criar um ensino médio ideal, uma universidade ideal, uma educação profissional tecnológica ideal. Contudo, diz o Florestan, está ao nosso alcance descrever o que na sociedade existente não é ideal para nenhuma espécie de existência humana em sociedade. Aqui o Florestan demarca claramente a relação entre a atuação dele, ou nossa, como intelectuais, e a nossa atuação como militantes sociais. Não é possível apenas descrever a história, é necessário vivê-la. E isso significa com todas as letras e consequências. Não dá para ser Deus. Isso significa, com todas as letras e consequências, tomar posição ante os fatos vividos. Não vamos aceitar essas reformas. Vamos sim resistir a elas com todas as nossas forças. Vamos compreender e levar a nossa força de compreensão a milhares. Compreender é a chave para transformar, desde os pequenos aos grandes atos. Os pequenos combates, como esse aqui, são os que consolidam a posição dos resistentes. E é na resistência que acendemos a chama da transformação. Vamos trabalhar na resistência, na construção do novo, com a firmeza da ação e a alegria do companheirismo. É isso que eu tinha para dizer para vocês hoje.